Hoje nós vamos dar início a uma nova série de exposições, uma série que eu já estava ansioso há alguns anos em lidar, e eu esperava o momento. O momento é esse. O lema da igreja esse ano é uma igreja que vive para servir com alegria. Nós falamos no primeiro semestre na Epístola de Paulo aos Filipenses, que é reconhecida como a Epístola da Alegria. E o livro de Eclesiastes é um livro altamente pertinente, porque Eclesiastes trata de tantos assuntos complexos que dizem respeito à nossa vida. É um livro, para aqueles que já leram ou releram, que muitas vezes parece que está falando diretamente da nossa rotina, do nosso dia a dia. E esse livro, dentre tantos assuntos, evoca sobre o sentido da vida. E isso está diretamente associado com o serviço, com a alegria. Nós encontramos muitas vezes o contentamento aí também. Então a proposta é essa, nós estudarmos, lermos, meditarmos no livro de Eclesiastes. Eu não sei exatamente quantos domingos serão. Hoje serão apenas 2 versículos. O preâmbulo do escrito, eu peço que você abra em Eclesiastes. Fica aí depois do livro de Provérbios. Provérbios fica próximo ao livro dos Salmos. Depois do livro dos Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Para quem não abre há muito tempo, eu peço, pelo amor de Deus, não vá abrir no Novo Testamento. Não me faça passar vergonha. Isso acontece. Então, é no Antigo Testamento, após o livro de Salmos e Provérbios. Os irmãos vão se deparar com o livro de Eclesiastes. No capítulo 1, o preâmbulo, versos 1 e 2. Vamos ler juntos? Diz assim: palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Pode passar para a próxima tela, por favor. Meus irmãos, o livro de Eclesiastes é um livro muito difícil de ser compreendido, porque é um livro que tem muitos mistérios, e um livro que muitas vezes nos confronta. E é um livro negligenciado por boa parte dos cristãos. Os cristãos não têm muito prazer de visitar esse livro. Há pessoas que olham para o livro de Eclesiastes como um livro sombrio, pessimista, um tanto quanto pessimista em relação à vida. Há um grupo de cristãos que chega até mesmo questionar se o livro de Eclesiastes é canônico, é inspirado, porque muito do que está ali aparentemente contradiz o restante da Escritura. Os irmãos estão percebendo no que nós estamos entrando aqui? Então, um antigo rabino, mestre judaico, expressou sobre Eclesiastes: ah, Salomão, onde está a tua sabedoria? Suas palavras contradizem não só as palavras de seu pai, Davi, elas contradizem até a si mesmas, no próprio escrito. Então, é um livro difícil, não é um livro fácil, mas é um livro extremamente atual. É impressionante isso. Os irmãos vão perceber, à medida que nós formos meditando no livro de Eclesiastes, como esse livro é atual. O reverendo John Piper, que é um pastor norte-americano destacado, um pastor batista reformado da atualidade, ele disse o seguinte sobre o livro de Eclesiastes: se você quiser saber o que está acontecendo nesses dias, está tudo bem ali no livro de Eclesiastes. Você quer saber o que está acontecendo no mundo? Você quer saber as razões do sofrimento? Está no livro de Eclesiastes. Piper realmente está coberto de razão. Se desejamos compreender o que está ocorrendo nos nossos dias, ou se tivermos dificuldade, e eu penso que não sou o único nisso, não estou sozinho nisso, mas se quisermos compreender, entender entender essa dificuldade de entender os porquês de Deus,
o porquê de um Criador poderoso e bom, rico em misericórdia, permitir o mal ou a presença do mal na terra, e muitas vezes como encontrar a solução para as inconsistências da vida. Muitas pessoas em face do sofrimento extremo dizem: o que eu fiz para merecer isso? Eu servi a Deus com alegria, eu servi a Deus com entusiasmo, eu servi a Deus com todas as minhas forças, e parece que Deus pagou o bem com o mal. Eclesiastes lida com essas questões. Achamos muitas respostas neste escrito. Eclesiastes, irmãos, traduz em palavras as nossas frustrações, as nossas decepções mais profundas e íntimas, os desesperos da nossa própria vida, os nossos medos. No livro tem palavras que são difíceis de serem traduzidas no nosso vernáculo, na língua portuguesa, porque, na verdade, Eclesiastes não lida diretamente com palavras, mas Eclesiastes está tentando expressar sentimentos de decepção, de frustração, de espanto diante das tribulações do mundo. E isso é difícil de exprimir por meio de palavras. Então, qual a sensação que Eclesiastes vai tratar? Qual o enredo geral? É exatamente isso. Um mundo repleto de coisas boas, saborosas, belas, que fazem bem aos sentidos, mas essas coisas não trazem, não propiciam o contentamento pleno e perene. É apenas um contentamento imediato, ele não é duradouro. Eu mal comparo isso a uma boa refeição. Você vai ali, eu gosto muito de, assim, eu vou fazer uma mexenda aqui, eu gosto muito de pamonha, eu não vou falar o local, né? Gosto muito de pamonha, de empadão, então os irmãos já sabem do local que eu estou falando, eu não vou fazer mexendagem aqui. Mas amo aquele negócio. Chego lá, gosto domingo, depois do culto, às vezes comer, extremamente calórico, mas é bom demais ao paladar. Mas vejam, irmãos, que aquele prazer dura só um momento da refeição. Se eu tomar esse lanche hoje, amanhã pela manhã eu já amanheço com fome. São coisas prazerosas, mas que não propiciam o contentamento duradouro. Eclesiastes lida com isso. E essa tensão, eu citei um exemplo simples de tomar uma refeição, mas isso permeia tudo que diz respeito à nossa vida. Trabalho, relacionamento com o cônjuge, relacionamento com os filhos, relacionamento com os pais, a própria igreja, em alguns momentos, os relacionamentos, as dificuldades que temos de ter uma vida plena de devoção ao Senhor. Então, a vida é assim, e essa tensão de coisas boas e que não proporcionam contentamento, muitas vezes, corrói o nosso próprio coração. Há dias que nós estamos satisfeitos, entusiasmados com tudo, entusiasmados com todos, entusiasmados com o trabalho, mas há dias que nós não queremos trabalhar, há dias que nós não queremos ver ninguém, todo mundo tem um dia mau, há dias que sequer nós queremos ir à igreja para adorar a Deus. Eclesiastes lida com essas questões. Então, muitas vezes não estamos satisfeitos com o trabalho, com a família, com a igreja e daí por diante. Mas tem dias também, irmãos, que parecem inúteis. Estamos ali trabalhando e pensamos: para que eu estou fazendo isso? Para que eu estou trabalhando nisso? Estou criando seus filhos, levando para a escola, trazendo da escola, e você se pega muitas vezes questionando por que fazer essas coisas. Eclesiastes vai lidar com essas questões. Então eu vejo que é um livro extremamente atual. A nossa temática de hoje é sobre a vaidade da vida. A vaidade da vida. Pode passar para a próxima tela, por favor. E eu quero fazer algumas considerações introdutórias às exposições em Eclesiastes. A primeira consideração é por que nós temos de dedicar tempo, especialmente no domingo à noite, para meditar nesse livro. Primeiro, porque Eclesiastes é realista quanto às tribulações do dia a dia, como eu já falei há pouco.
O livro é tão honesto que o consagrado novelista norte-americano Herman Melville chegou a chamá-lo de o mais verdadeiro dos livros. É o livro que você lê e diz: esse livro é verdadeiro, é real o que está escrito aqui. Eclesiastes nos fala sobre as dificuldades ou as futilidades e frustrações de um mundo sem Deus, de uma vida sem Deus, com Deus marginalizado. E muitos crentes, muitas pessoas que vêm à igreja domingo, vivem a semana sem Deus. Deus fica domingo na igreja, mas na semana Deus não está presente na sua rotina. Eclesiastes lida com essa discrepância. Ele é honesto sobre a dureza do trabalho, sobre as injustiças dos governos, sobre a insatisfação do prazer irresponsável e descomprometido, eu diria sexo fora do casamento, diversão irresponsável com bebida alcoólica, festas, noitadas irresponsáveis. Eclesiastes lida com isso. Philip Ryken chega a dizer que Eclesiastes fala da esteira da vida cotidiana. Quem aqui já caminhou numa esteira? Eu acho que a maioria já teve essa experiência de rato de laboratório. A esteira, você está ali, vai passando, o tempo vai passando e a coisa vai se repetindo. Eclesiastes fala sobre a esteira da vida. Eclesiastes, como disse Philip Ryken, e é um dos autores que nós vamos mais utilizar aqui na sua fundamentação histórica, Eclesiastes é aquele livro que parece que foi escrito segunda-feira de manhã. Segunda-feira às vezes é difícil, né? É que a pessoa chega na segunda-feira, porque a segunda-feira é a vida como ela é. Acorde de manhã, abra seus olhos, olhe para o teto. Segunda-feira, a vida como ela é. Eclesiastes parece que é um livro que foi escrito segunda-feira pela manhã. E sua leitura nos ajuda a ser honestos em relação aos problemas da vida. Então essa é a primeira razão, tribulações do dia a dia. Segunda, devemos estudar Eclesiastes para aprender o que acontecerá conosco se escolhermos aquilo que o mundo tem a nos oferecer, no lugar daquilo que Deus nos dá. Eclesiastes fala muito sobre isso. Os manjares, as ofertas de um mundo em rebeldia e convulsão em relação à verdade de Deus. O autor desse livro tinha todo o dinheiro que uma pessoa poderia desejar. Ele desfrutava de todos os prazeres que os irmãos podem imaginar. Foi um homem que teve 1000 mulheres. 1000. Um homem que era riquíssimo. E era um homem que possuía mais sabedoria do que qualquer outra pessoa do mundo. Ele era praticamente um Bradesco completo. Prazeres, dinheiro, riquezas e sabedoria. E mesmo assim, as coisas não deram certo para esse homem. Tudo terminou em frustração. Tudo. Eclesiastes inicia, verso 2, vaidade das vaidades, diz o pregador, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Se você for lá para o capítulo 12, que é o último capítulo, no verso 8, já no crepúsculo do livro, ele diz assim, 12, verso 8, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O livro começa e termina assim. A mensagem que o pregador quer nos transmitir é o que acontecerá conosco se vivermos para nós mesmos e não para Deus. Uma vida de vaidade. Nós vamos falar sobre essa palavra daqui a pouco. Devemos atentar para as verdades de Eclesiastes, uma terceira, porque faz as perguntas que as pessoas ainda fazem hoje. Trata de perguntas que as pessoas sempre fazem. Qual o sentido da vida? Por que estou tão infeliz e irrealizado? Mesmo que para as pessoas de fora eu seja uma pessoa realizada. Tem um ditado que diz que a grama do vizinho é sempre mais verdinha do que a sua.
Você olha para a vida do vizinho e diz, puxa, eu queria ter uma vida assim, uma família assim, um trabalho assim. E se você for conversar com seu vizinho, ele vai dizer que queria ter a vida de outra pessoa. Eclesiastes lida com essas frustrações. Deus de fato se importa o porquê de tanto sofrimento e injustiças. E a pergunta crucial, vale a pena viver? Vale a pena viver? O escritor se preocupa com as fronteiras da vida, com as perguntas que a maioria de nós teria medo de fazer. Medo de fazer a Deus e medo de fazer às pessoas que são os nossos mentores espirituais, porque elas poderiam olhar para nós e dizer, você está fraco na fé, você precisa se fortalecer na fé. Eclesiastes lida com essas perguntas. Uma quarta razão, devemos meditar em Eclesiastes porque nos conduzirá à adoração efusiva ao Deus verdadeiro. Esse livro vai nos compelir a isso. Apesar de decepções tristes, dúvidas céticas e frustrações, Eclesiastes nos instrui acerca de diversas verdades sobre Deus. O livro está recheado de verdades acerca do Senhor. Esboça a Deus como o Deus Criador poderoso, Senhor soberano e regente de todo o universo. O livro vai falar sobre isso. E por fim, das razões de meditarmos nesse livro, o livro nos ensina como viver para Deus e não para nós mesmos. De uma maneira bem prática, qual a vontade do Senhor para a minha vida. Oferece princípios básicos para que nós possamos construir uma visão de mundo que seja centrada em Deus. Eu não digo apenas na igreja, porque na igreja nós já sabemos que o centro aqui é Deus. Mas Deus no seu casamento, Deus na sua sexualidade, Deus no seu trabalho, Deus no relacionamento com aquele vizinho barulhento e chato. Então, Eclesiastes lida com essas questões. Então, meus irmãos, em síntese, é um escrito voltado para pessoas que buscam sentido para a vida. E eu passo para o próximo slide, uma outra consideração, quem é o escritor do livro? Está bem aí no primeiro versículo. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Isso acontece comigo, eu acredito que com a maioria das pessoas que tem esse bom hábito de leitura, quando você se depara com uma obra para ler, você sempre se preocupa em quem é o autor. Na teologia, dependendo do autor, mesmo que o título seja ótimo, que instigue já a imaginação, se o autor for um liberal, for alguém não afinado com a nossa teologia, nós nem lemos, já descartamos. Porque o autor, saber quem é o autor, já vai nos dar uma noção de por onde aquela obra vai caminhar e possivelmente onde ela vai dar. Isso traz o enriquecimento para a consulta ou para a leitura de qualquer obra. Pregador no hebraico é kohelet. E, como eu disse, são várias expressões que surgem aí que são difíceis de serem interpretadas no português. Então, kohelet, pregador, é muito vago, é colecionador, colecionar, reunir. E muitos intérpretes bíblicos falam de reunião da assembleia. Alguns associam com igreja, eclésia ou eclesia no grego, o que pode ter dado origem ao nome do livro, Eclesiastes. Então tem essa questão semântica e também essa associação de palavras, mas a tradução mais assim, que eu posso dizer, confiável, dentro desse contexto, é alguém que prega sabedoria no ajuntamento do povo de Deus. Essa é a figura do pregador. Alguém que está falando da parte de Deus, sabedoria. E o pregador aqui é identificado como o filho de Davi. Salomão é o único filho imediato de Davi que ascendeu ao trono. É o único. Porque ele fala, filho de Davi, rei de Jerusalém. Davi teve vários filhos.
Alguém poderia pensar que era outro filho, mas dentro da ortodoxia cristã, nós cremos que o autor do livro é Deus e o escritor do livro é Salomão. Foi Salomão quem escreveu esse livro. Então, há muitas situações no próprio livro que evocam a vida de Salomão. No verso 16 aí do capítulo 1, ele diz assim: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Quem orou pedindo sabedoria a Deus? Salomão. Ele vai falar das riquezas, ele vai falar do êxito no trabalho. Salomão. Salomão foi um rei extremamente bem-sucedido. Relações internacionais, os povos, as grandes potências. Nós tivemos recentemente a ida do nosso presidente lá para o norte da América para conversar com o presidente da nação mais poderosa do mundo. Se fosse o Salomão no Brasil, o Trump queria vir aqui. Ele queria vir aqui para conversar com o nosso presidente Salomão. Ver um pouco da sabedoria. Então Salomão teve êxito em relações internacionais. Salomão teve êxito nas edificações e nos avanços em Israel. Salomão escreveu diversos provérbios. Um homem que teve uma vida desassossegada, uma vida agitada. Nós pensamos, agitação é só para o homem moderno. Negativo. Na antiguidade existia agitação e muita. Pessoas que trabalhavam diuturnamente. E no fim de sua vida, Salomão se arrependeu dos seus desatinos, dos seus maus caminhos, e voltou ao temor apropriado a Deus. Eclesiastes é o conjunto de suas memórias. Eclesiastes é um livro que foi escrito por uma pessoa no fim de sua vida. Um relato autobiográfico daquele que aprendeu em sua tentativa fútil de viver sem Deus. Eu não preciso de Deus. Eu não preciso dos princípios de Deus. Eles não têm importância, eles não têm relevância, eles não têm força, eles não fazem sentido. Então Salomão é um homem que chega no final de sua vida e percebe os grandes equívocos que cometeu ao longo de sua jornada, mesmo sendo um homem de sucesso. E você poderia pensar, pastor, mas eu considero Deus nos meus caminhos. Será? É o que nós temos que questionar ao longo desse livro. Eu compartilhei hoje pela manhã na classe 4 e compartilho com a igreja hoje. Tivemos uma triste notícia no mês de julho da apostasia de um grande pastor, escritor norte-americano, Joshua Harris. Ele escreveu uma obra que está traduzida no português, intitulada Cave Mais Fundo, um homem de Deus. Joshua publicou no Twitter, no mês de julho, que estava se separando da sua esposa, não por adultério ou por questões bíblicas. E na sequência, ele publicou também nas redes sociais um pedido de desculpas à comunidade LGBT e se retratando daquilo que escrevera sobre a ortodoxia cristã. Apostatando da fé. Um pastor com menos de 45 anos. Um pastor. Então nós temos de nos questionar, de fato estamos seguindo aquilo que Deus quer que nós sigamos, da maneira que Ele quer que nós sigamos? O pregador chega ao fim de sua vida e percebe que não fez isso. Pode passar para o próximo, por favor. E o último. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. O pregador diz que tudo é revel no grego. No grego não, no hebraico. Tudo é revel, vapor. É uma palavra também difícil de ser traduzida. E essa palavra vaidade, ela vai ser recorrente ao longo de todo o escrito. A palavra vaidade também surge em outras partes das escrituras. No livro dos Salmos. Aparece também em abundância em outros escritos. E é uma palavra que é difícil da gente traduzir para o português. E muitos comentaristas traduzem como vapor. Tudo é vapor. Tudo que existe nesse mundo é vapor. É sem sentido. E ele vai usar os próximos 12 capítulos
para provar a sua tese de que tudo é vapor. E no final ele vai retornar à mesma afirmação. 12, oitavo, como eu já falei. Tudo é vaidade. Meus irmãos, a vida é como fumaça, a vida é elusiva, a vida é efêmera, ou seja, passageira, muitas vezes enigmática, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Quando você viveu até aos seus 30 anos, eu vou ser assim bondoso, o tempo passou numa velocidade, mas parece que o tempo está passando mais rápido. Nós já estamos no mês de agosto, daqui a pouco nós vamos estar no alvorecer, ou no crepúsculo desse ano. Já vem o Natal, e daí aí começa um outro ano, e a vida vai passando. O tempo passa, e nós voamos, como diz o salmista. A vida é transitória, a vida é passageira, a vida tem suas perdas, não nos conformamos com as perdas, porque quando nos deparamos com as perdas, nós sempre dizemos o seguinte: eu poderia ter desfrutado mais. Poderia ter desfrutado mais, o tempo passou rápido. A vida é assim. A vida possui tão pouca substância que muitas vezes tentamos agarrá-la pelos nossos dedos e ela escapa. E vaidade é achar que vamos agarrar estas coisas como se fossem eternas, mas elas de fato não são eternas. Nós não seremos eternos aqui debaixo do sol. Salmo 39, verso 5, afirma que a vida é um sopro. Um sopro. Visível, rápido. Tiago, capítulo 1, verso 14, retrata a vida como a neblina, que tem a sua intensidade, mas logo, logo a neblina vai desaparecer. Meus irmãos, a vida é como se você inspirasse e expirasse. Acabou. Isso é a vida. Eclesiastes lida com a vida dessa forma. A vaidade aponta para a frustração e futilidade da existência humana em rebeldia ao seu Criador, achando que será eterna nesse mundo, e não será. Tudo é vazio, sem sentido, inútil e absurdo, sem Deus, sem a perspectiva de Deus. O pregador tentou de tudo para dar sentido à sua vida. O pregador tinha dinheiro, o pregador recorreu aos prazeres, ao conhecimento, ao poder, era um homem afamado mundialmente, mas nada disso trouxe o verdadeiro sentido à sua vida. Inclusive, muitos artistas que são afamados têm dificuldades com a fama, porque a fama acaba sendo o grande vilão. Muitos acabam suicidando-se por causa da própria fama. Esses dias estava ouvindo um artista brasileiro dando uma entrevista e ele disse que um dos melhores momentos da vida dele é quando ele sai do Brasil e vai para um lugar que ele não é conhecido, ele consegue sair numa praça pública, sentar-se e ficar ali quieto, sem ser reconhecido. Ele disse que é um dos melhores momentos das férias e da vida dele. É esse. Nem mesmo a fama trouxe o contentamento ao pregador. Algumas pessoas procuram por significado no conhecimento. O pregador tentou esse caminho e descobriu, verso 18 do capítulo 1, na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta a ciência aumenta a tristeza. É o que ele diz aí. Algumas pessoas imaginam que encontrarão a paz, a realização para o coração, nos prazeres que o dinheiro pode comprar. Salomão viu que nada disso é verdade. Algumas pessoas imaginam, se eu tivesse dinheiro, eu viajaria o mundo inteiro, eu iria até a Marte. Eu realizaria todos os meus sonhos. Mas que tristeza é realizar todos os sonhos e perceber que tudo isso é vapor. Tudo isso é revel, tudo isso é vaidade, tudo isso é efêmero, tudo isso é passageiro. E tudo isso não produz um contentamento perene no coração. O pregador era rico e no verso 11 ele chegou à conclusão que, do capítulo 2, tudo era vaidade e correr atrás do vento e nenhum proveito havia debaixo do sol.
Esse negócio de estocar vento não é do século 21. Esse negócio de correr atrás do vento, não sei qual a finalidade, ou estocar ou fazer qualquer outra coisa, é o que nós fazemos constantemente. Correr atrás do vento. Algo tolo. É como se passasse uma rajada de vento e a pessoa fosse correndo atrás dela. É um tolo. Ele não vai conseguir segurar, alcançar, conter ou estocar o vento. Isso não vai ser possível. Meus irmãos, ele se entregou ao trabalho, mas percebeu que isso também era vaidade e sem sentido. Ele mergulhou no trabalho. Eu penso que Salomão foi um dos homens que mais trabalharam na história da humanidade. Muito trabalho. Muito mesmo. E eu quero concluir. Pode passar para o próximo, por favor. Falei essa noite sobre as razões para meditarmos em Eclesiastes, quem é o seu escritor. A mensagem central dessa noite é que tudo é revel, tudo é vaidade. E muitos podem pensar, pastor, o livro de Eclesiastes realmente é muito pessimista, é um livro deprimente. A pessoa deprimida que lê esse livro vai ao suicídio. Porque o pregador chega à conclusão de que tudo é fumaça, de que tudo é vapor, de que tudo é sem sentido. Mas apesar da sua visão honesta e realista a respeito da vida, o pregador acredita em Deus. Ele expressa uma fé retumbante no Senhor. Neste livro, irmãos, há sabedoria preciosa. Apesar de Salomão assumir essa postura sóbria diante da vida, ele também demonstra uma esperança firme na bondade de Deus e uma alegria duradoura diante da beleza de Deus nas suas muitas dádivas. Como aproveitar a vida com Deus? Salomão mostra isso. A vaidade não tem a última palavra, o revel não tem a última palavra. E nós precisamos olhar além da criação. Se olharmos para Deus com reverência e temor, seremos capazes de ver o sentido da vida, a beleza dos prazeres desta vida e o significado eterno de tudo o que fazemos, incluindo as pequenas coisas do dia a dia. Deus estará presente nas pequenas coisas do dia a dia, como caminhar na esteira. Apenas assim, nós vamos descobrir que tudo importa, que tudo não é revel, que tudo não é vapor. Então que Deus nos ajude a percebermos como é a vida distante ou esfriados em relação à sua graça. E que somente existe verdadeira felicidade em Cristo. Embora Eclesiastes nem sequer mencione Cristo, mas a verdadeira felicidade está em Cristo. E eu finalizo dizendo que o túmulo vazio de Jesus simboliza que o vazio debaixo do sol será revertido pela glória indizível da ressurreição. Ele diz que a vida debaixo do sol é oca, é vazia. Mas essa vida debaixo do sol ganha contornos e significados com o túmulo vazio. Porque o túmulo vazio comunica que não é vapor, não acaba aqui. A vida continua com o Senhor. Então que Deus aplique essas verdades aos nossos corações.